Então, senhores, vamos lá novamente nessa empreitada. Então, o que acontece? Ser humanos que somos, com o tempo, a história do osso, que está aqui, ó, começou a não funcionar mais. Ficou pouco. Então, X no osso. Não funcionava mais. E por quê? No osso, nós, seres humanos que somos, a gente contava de um em um. Aqui, ó. Um filho, dois filhos, ou uma cabra, duas cabras, e assim que funcionava. E contar de um em um, com o tempo, passou a não funcionar mais. E o que acontece? Tivemos, né, nós, seres humanos, tivemos que inventar outros métodos de contagem. Nessa época, o ser humano já tinha se espalhado pelo mundo, pela esfera terrestre. E cada um criou o seu sistema de numeração. Alguns ficaram famosos, outros se perderam com o tempo, mas um primeiro, depois do osso, que ficou famoso foi o sistema de numeração egípcio. Como funcionava o sistema de numeração egípcio? Eles contavam 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Porque naquela época, esses números, até 1.000.000, serviam, né, para os propósitos deles da época. Hoje não serve mais, 1.000.000 é pouca coisa. Mas naquela época servia. E só que o que acontecia? Como que funcionava esse sistema de numeração egípcio? Ele não era posicional, ele não tinha posição. Então eu vou escrever aqui para vocês verem o número 11. O número 11 é o 1, que é um risquinho, e o 10, que é um U de cabeça para baixo. Tem uma explicação para isso tudo aqui que não vem ao caso. Cada sinal desse representa alguma coisa, não vem ao caso. Mas o que acontecia? Se eu quisesse escrever o número 11, eu punha aqui o 1 e o U de cabeça para baixo, igual a 11. Só que, se eu pusesse o U de cabeça para baixo na frente e o 1 depois, também seria igual a 11. Por isso que esse sistema de numeração egípcio, ele não era posicional. O que é ser posicional? A posição do algarismo importa. E nesse sistema de numeração egípcio, a posição do algarismo não importava. Então, está aqui. 11, 11 escrito de duas maneiras diferentes. Vou apagar aqui. Vou escrever um outro número. Obviamente, não vou escrever vários números. Numerais, né? Depois nós vamos falar sobre numerais.
Então, aqui, ó, que era uma corda, simbolizava uma corda enrolada, era assim, ó. Simbolizava 100. Está escrito aqui, 100. Eu punho um desse aqui, simbolizava 10. E punho um desse aqui, e que simboliza 1. Que é o risquinho. Então, 100 com 10 com 1 ficava 101. Concorda? Só que como não era posicional, mais para frente, em outras aulas, vocês vão entender o que é ser posicional ou não. Se eu escrevesse assim também, ó, e pusesse assim, e pusesse assim, nem tem esse pontinho aqui, igual a 101. Ou seja, a posição dos algarismos, um algarismo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem tiver curiosidade depois, vá lá na internet, lá tem no YouTube, eles vão explicar por que é um risquinho, por que é uma coisinha assim, um U de cabeça para baixo, isso aqui simboliza uma cordinha enrolada, isso aqui é a flor de lótus, isso aqui é o dedo do faraó, mandando as pessoas trabalharem para ele, isso aqui simboliza um sapo, né, um girino, isso aqui eram as pessoas que se ajoelhavam em frente ao faraó e funcionava dessa forma. Então, qual que era o problema do osso e do sistema lá do faraó? O osso era contado de 1 em 1. Mesmo porque a gente conta de 1 em 1 mesmo. Mas, de verdade, a gente não conta de 1 em 1, mesmo contando de 1 em 1. É um negócio meio esquisito, né? Hoje nós contamos em grupos. Nós vamos ver isso mais para frente. E de 1 em 1 não funcionou. Não funcionou. Tanto que hoje duvido muito quem sai por aí riscando osso. Não existe. O sistema do faraó também não funcionou, por quê? Porque ele não era posicional. Ele não, a posição aqui não interessava. Coisa que futuramente nós vamos ver que interessa sim. Interessa sim. O sistema tem que ser posicional. O algarismo ele tem que ocupar uma posição, essa posição tem que valer alguma coisa. Entendeu? Então, era assim. Era desse jeito. Vou apagar aqui, né? Então, o que acontecia? Esse risquinho valia 1, essa cordinha aqui, digamos assim, valia 10, essa outra cordinha enrolada valia 100, a flor de lótus valia 1000, o dedo do faraó, mandando as pessoas fazerem coisas para ele, valia 10.000, o sapo aqui, que é um girino, né? Valia 100.000, e quem se ajoelhasse em frente ao faraó valia 1 milhão. Era 1 milhão de pessoas ajoelhadas em frente ao faraó. Esse não funcionou, com quem o ser humano viu que não funcionava. Esse aqui também, digamos assim, funcionou por um certo tempo, muitos milhares de anos, mas chegou um momento que não vale mais. Ficou esquisito, porque ele não é posicional, entendeu? Então, contar de 1 em 1 não funcionou.
X aqui no osso, e contar dessa forma aqui funcionou por muitos anos, muitos milhares de anos, mas com o tempo também o ser humano não funciona também, porque não é posicional, entendeu? Entenderam? Futuramente nós vamos ver o que significa ser posicional ou não, que foi o que facilitou muito as nossas vidas até no presente momento. Funcionou por um certo tempo, hoje não funciona mais. E foram criados outros sistemas de numeração, e esses sim funcionam na atualidade. Funciona assim.